Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Graças ao Senhor é convosco. Sois vós Bendita entre sois das mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso Meu guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Amém. Bom, então, primeiro só apresentar para quem é novo, né? Nós somos o Instituto Santa Zélia e São Luís Martã, um grupo de estudos e um instituto cultural. E hoje nós queríamos falar um pouquinho sobre a cultura da modéstia, que tem crescido tanto, com a graça de Deus, ultimamente, né? E para começar, vamos começar do começo, né? O que é a modéstia? Então, eu recebi o convite das meninas, né? E a princípio elas falaram que seria uma live para quem nunca ouviu do assunto, né? Então, eu acredito que para algumas pessoas que estão aqui na live já deve estar cansativo esse assunto já. Mas tem algumas pessoas que ainda não tiveram contato com o assunto, né? Então, é muito pertinente a gente sempre voltar nisso para levar a verdade, né? Para que algumas pessoas conheçam. Então, o intuito dessa live não é ditar regras, né? Ou eu me colocar aqui como uma especialista em modéstia, longe disso. Mas sim apenas partilhar, né, algumas experiências, algumas coisas que a gente aprende no decorrer da caminhada, e é isso. Então, em relação à modéstia, né? O que é a modéstia? A modéstia, ela é uma virtude, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é um estilo, uma moda, algo assim, ela é uma virtude. Né? Algumas pessoas até veem a gente e falam assim, nossa, como você é estilosa, é bonito, não sei o quê. Mas, na verdade, não é um estilo, né? Claro que a gente tem o nosso estilo, unido à modéstia, mas a modéstia, ela não é um estilo em si, ela é uma virtude. E a virtude, ela é, né, como a Santa Igreja diz, uma disposição habitual e firme da prática do bem. Ou seja, esse desejo de buscar a prática do bem, né? Que seja um hábito. Então, a modéstia, ela também é um fruto do Espírito Santo. Então, se nós vermos lá os 12 frutos do Espírito Santo, nós vamos encontrar a modéstia. Ela é uma expressão externa, mas daquilo que começou no interior. Né? Essa é a ordem correta. Mas não quer dizer que você buscando, né, essa mudança exterior, aos poucos o seu interior vai sendo moldado também. Isso é muito natural de acontecer. Inclusive, eu acho que isso aconteceu comigo. No começo, assim, que eu fui entendendo a virtude, eu entendia pouca coisa. Meu interior estava desorganizado, mas mesmo assim eu queria muito buscar a modéstia. E no decorrer do tempo, né, eu fui aprendendo, entendendo a virtude, conhecendo a Virgem Maria, e assim foi moldando meu interior. Então, isso é muito normal. Então, a modéstia, ela é uma virtude anexa à temperança, né, que é uma outra virtude muito importante, que diz respeito às nossas ações exteriores, né? Então, diz respeito ao nosso recato, né? Ao nosso modo de vestir. Então, segundo o catecismo da Igreja Católica, a modéstia é uma união de virtudes. Então, a gente vai aprender que a modéstia, ela não é uma virtude sozinha. Mas quando a gente busca viver, ela puxa um gancho e vem outras virtudes também, né? Então ela refere-se à temperança, que é essa virtude mãe, a temperança, é filha da prudência, que é chamada mãe de todas as virtudes. Então, a temperança é essa virtude que modera o nosso comportamento. Ela refreia, né, os nossos atos, os nossos pensamentos, é o que dá o tempero ali. E não existe
dita modéstia somente exterior, né? Somente interior, perdão. Não existe modéstia, eu vivo modéstia interior, isso não existe. Porque a modéstia, ela diz respeito ao exterior, mas que é algo que brota, né, do interior. Até porque, né, o nosso comportamento, ele é exterior. Então, a gente fala pro exterior, a gente anda exterior, o olhar é exterior, o nosso gesticular, tudo isso é exterior. Então, basicamente, né, na teoria, a modéstia seria isso. Claro que se a gente se aprofundar bem mais no assunto, é um assunto bem complexo, que vale a pena a gente tirar um tempinho para estudar. Bom, e a gente percebe que está crescendo bastante, né? Hoje em dia, a gente vê esse crescimento. E por que você acha que isso tem acontecido? Como assim, essa busca pela modéstia? Isso. Então, eu acredito que essa busca seja por essa facilidade que a gente tem com a tradição, né? Acho que com a internet isso facilitou muito também o acesso, né, às informações da igreja. Então, eu, pelo menos, não tinha muito contato, né, com esses assuntos relacionados à igreja. Então, conforme foi crescendo esses apostolados, né, na internet, no Instagram, as pessoas acabaram buscando mais. E também, com o decorrer do tempo, as roupas foram ficando cada vez mais imodestas, né? Então, há essa busca, né, de viver a virtude. E qual que é a relação da modéstia com a feminilidade? Então, a feminilidade, ela, na verdade, assim, é a essência da mulher, né? Não tem como tirar dela. Só um pouquinho aqui. Então, a feminilidade, ela é própria da mulher, né? Não é algo que pode ser tirado. E a feminilidade, ela vai muito além, né? Do nosso modo de vestir, das nossas roupas, das feminices em geral, né? Então, nós podemos, de alguma forma, comunicar, né? Porque a roupa, ela tem essa função de comunicar uma mensagem, né? De comunicar alguma coisa sobre nós. Um pouco dessa essência feminina. Então, através do nosso modo de vestir. E como é perceptível, né, que as vestes foram mudando no decorrer do tempo, né? Então, as mulheres acabaram mudando a sua forma de vestir. Acabaram entrando algumas peças do vestuário masculino, né? Como a calça, por exemplo. Então, a forma de vestir é uma forma, assim, de comunicar essa feminilidade. Mas claro que vai muito além, né? A feminilidade não é só roupa. Uhum. E existe um único estilo, assim, dentro da modéstia ou as pessoas conseguem, as mulheres conseguem, é para todas, né? Porque tem gente que pensa, não, mas é só para as meninas mais magras, tem essas coisas assim, né? A questão da roupa externa mesmo. Então, na verdade, existem, se eu não me engano, 7 estilos universais. Né? Então, tem o estilo romântico, o estilo clássico, o esportivo. E é muito importante para quem está iniciando na modéstia saber dessas coisas, né? Conhecer o nosso estilo pessoal e adequar esse estilo à nossa personalidade, claro, de acordo com a modéstia. Né? Então, eu posso ter um estilo mais esportivo, usar uma roupa mais modesta com um tênis, se é o seu estilo, não tem problema nenhum. É que a gente percebe, assim, que no começo a gente acha que modéstia você colocar uma blusinha de frufruzinho, ou usar roupa rosinha, lacinho no cabelo. Na verdade, não. Claro, se a pessoa tem um estilo dessa forma, não tem problema nenhum.
Mas a pessoa pode adequar ali a modéstia ao seu estilo pessoal, aquilo que ela se sente mais confortável. E se você quiser contar um pouquinho pra gente, como que foi a sua história com a modéstia, como que começou, como que você Olha, eu não conheceu? lembro exatamente em detalhes, assim, eu creio que deve ter uns 3 anos que eu mudei o meu guarda-roupa, mas eu lembro que eu participei de um retiro na minha cidade, e eu lembro que eu vi uma menina, olha só como um exemplo é muito importante. E eu vi uma moça, assim, bem vestida, de saia midi e tudo, bem, sabe, bem feminina. E eu acho que eu nunca tinha visto ninguém vestido dessa forma na nossa igreja, que a gente sabe, né, que é meio complicado, assim, é algo que ainda está sendo adaptado. A gente vê mais nas evangélicas, né? E eu achei muito bonita. Ela tava vestida muito, muito bem, muito elegante. E aí eu lembro que eu só olhei, né? Só observei e fiquei pensando naquilo. E depois eu fui conversar com uma amiga minha, ela falando que achou muito bonita a forma dela se vestir, que ela ia mandar fazer um monte de saia, não sei o quê. E aquilo ficou guardado pra mim, não falei nada. E eu lembro que eu comecei a seguir esses apostolados, né, no Instagram, essas meninas que fazem apostolado. E conforme o tempo eu fui aprendendo, daí eu tive contato com o Padre Paulo Ricardo, né, as formações que ele dá, os vídeos e tudo mais. E foi assim, e eu sigo tentando até hoje. E por que a modéstia é importante? Muita gente não entende, né? Uhum. Então, a gente precisa entender que a roupa, ela tem uma função, né? Então, ela tem uma função de proteger o nosso corpo, mas ela tem a função também de purificar o ambiente, né? Então, para entender por que a modéstia é tão importante, a gente precisa entender que a roupa, ela tem uma finalidade. Então, a roupa, nós não começamos a usar roupa assim do nada, né? Então, se nós voltarmos lá em Gênesis, por exemplo, né? Adão e Eva estavam nus, viviam ali, ninguém tinha vergonha de ninguém, era normal, mas eles pecaram, né? Surgiu o pecado original e eles perceberam que estavam nus. E Deus foi lá e teceu vestes para eles e é para isso que serve, né? Não adianta a gente pensar que a gente olha para uma pessoa e glorifica a Deus. Por exemplo, o perfeito seria, nossa, se eu olhasse para uma pessoa nua, eu glorificava a Deus por aquele corpo que foi criado por Deus. Mas essa não é a realidade. A nossa realidade é que a gente vive no pecado original, né? A consequência do pecado original. Então a gente precisa usar roupas que cubram, né, o nosso corpo. Essa é a função. Eu penso assim que eu acho que essa cultura da modéstia também, ela vem crescendo muito como uma forma de se opor também ao feminismo, que também tem crescido muito, né? Então eu acho que tem se tornado cada vez mais escancarado essa questão do feminismo pela liberdade sexual, e eu acho que a modéstia, ela é uma resposta a isso, né? Exatamente. Então, com Eu a vinda achei das calças também, que fazem parte dessa revolução sexual, entraram as calças no vestuário feminino. Então, muita coisa que a gente nem imagina está envolvida nisso. Eu achei engraçado, você comentou, né, que a gente vê isso mais nas igrejas evangélicas. E uma vez, quando eu estava no comecinho, eu vi uma piadinha que postaram, era uma menina e ela sendo cumprimentada, assim, oi, irmã. E as pessoas achando que ela era evangélica. Eu falei, gente, que isso, que exagero, né? Isso nunca vai acontecer comigo. E aconteceu já 2 vezes. Eu na rua, na porta do mercado, um homem me chamou, acho que perguntou de que igreja que eu era, de que congregação. Aí eu falei que eu era católica, ele, você não é evangélica, não? Eu falei, não. E outra vez também eu estava na rodoviária e uma mulher
também veio me perguntar de que igreja, congregação, não lembro de que foi. E assim, a gente vê que não é comum na nossa igreja, né? As pessoas pensam que isso é coisa de evangélico. Esses dias eu passei por algo parecido também. Eu lembro que eu fui na casa de uma amiga da minha mãe. E aí eu lembro que eu entrei na casa dela, ela nem me cumprimentou. Ela só falou assim, essa menina é crente, é? Eu não sou católica. Ela, mentira, você é crente. Eu não sou católica. Mas é engraçado que as pessoas não têm essa noção de que católico se veste, né, decentemente. Mas é engraçado. Mas essa questão da importância da modéstia também. Saber que nós não precisamos se vestir com desleixo, né? A modéstia, ela implica a simplicidade, mas não quer dizer que nós precisamos ser desleixadas, né? Se vestir de qualquer jeito. E outra função da roupa, né? Que eu acabei esquecendo de dizer. Segundo a moral católica, nosso corpo é dividido em partes honestas e desonestas. E as partes semi-honestas também. Então, as partes desonestas são, por exemplo, as partes íntimas e regiões vizinhas. Desculpa. E as regiões vizinhas. E as semi-honestas são os seios, os braços, por exemplo. E as partes honestas são a nossa mão, o pé, o rosto. Tudo isso conforme a teologia moral, né? E são essas partes semi-honestas e as desonestas que precisam ficar cobertas. Então, eu não vou vir aqui falar pra você que você tem que usar uma blusa que tem que ficar 2 dedos do seu pescoço. Não, você precisa tomar consciência, né? Ter noção disso, dessas partes do corpo. E você usa uma roupa adequada, né? Que seja modesta. Exato. Eu achei interessante isso que você falou. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Que é uma prática externa, mas que aos poucos ela também vai mudando o interno, né? Que às vezes pode ser que alguém que esteja nos assistindo, talvez tenha muita dificuldade de pensar, mas como começar, né? E a gente pode começar pelo externo, mesmo que o interno talvez ainda não esteja alimentado com essa ideia, né? Mas conforme a gente vai buscando esse exterior, o nosso interior vai mudando aos poucos, né? E isso eu vejo isso muito importante, é como uma forma assim de resgate dessa pureza que tem sido perdida, tão perdida, né? Nós vivemos numa sociedade que a nudez se tornou uma coisa completamente comum de nós vermos, né? Ou a nudez, ou a semi-nudez. Então, a gente sai na rua, a gente vê outdoors, né? Então, é como se fosse um movimento que eu participo, fala o resgate do lírio, a gente fala, né? Que é esse resgate da pureza. E ele pode começar exatamente pelo externo, né? Porque pelo interno é muito difícil. Então, eu acho que o externo é uma forma de começar, né? Eu realmente não vejo problema nenhum em inverter as ordens, né? Aos poucos a gente vai mudando o nosso modo de vestir, a gente vai entendendo por que eu me visto dessa forma, por que é tão importante. E aos poucos algo vai sendo construído dentro de nós, né? Mas realmente é algo que brota de dentro, né? Da vontade. Porque às vezes as pessoas falam assim, olha lá, a menina usa saia e fala mal das pessoas. Tá, concordo, obviamente, não é pra você falar mal das pessoas, mas não é pra você parar de usar a saia e continuar falando mal das pessoas, é pra você continuar usando a saia e parar de falar mal, né? Exatamente, o Padre Paulo Ricardo, ele fala muito isso, né, que hoje em dia, infelizmente tem até, assim, talvez até alguns sacerdotes que falam, né, por exemplo, com relação ao uso do véu, e criticam, né, nossa, olha essa pessoa aí usando saia, usando véu, mas depois sai daqui e faz tal coisa errada. E aí o Padre Paulo fala que, na verdade, a crítica que deveria ser feita é para você parar de fazer a coisa errada. E não de você... Não outra virtude, né? E isso é uma coisa muito, muito falada também, né? Muito criticada isso, né? Olha que pessoa hipócrita, usa saia e faz tal coisa. Mas o que deveria acontecer é essa mudança de atitude, não uma mudança da roupa em si, né?
Ou às vezes é porque a pessoa ela dá de cara ali com aquela realidade que no fundo ela tem um desejo de viver e como uma forma de fuga ela, né, ataca outra pessoa ali, mas aí as pessoas vêm com essa história de que, que eu não preciso mudar meu guarda-roupa porque Deus vê o meu coração. E não tem nada a ver, né? Deus realmente vê o nosso coração, mas o nosso irmão vê o nosso corpo, vê a nossa carne. E se, dependendo da forma que ele nos olha, se nós estamos levando ele para o pecado, nós estamos pecando também. E essa questão do olhar é muito importante, né? Porque às vezes as mulheres, né, falam disso, né? Mas não é o homem que deve mudar o olhar dele, não é culpa do homem. Se ele me olha dessa forma, desejando, a culpa é dele, não é minha. Não é eu que tenho que mudar a minha forma de vestir. Então, essa questão do homem, nós precisamos entender que, na ordem da criação, há algo na mulher que chama a atenção do homem. Isso é a natureza. E isso não é ruim, muito pelo contrário, é muito bom, querido por Deus, né, que a mulher tenha isso que chama a atenção do homem. Porém, com o pecado original, isso ficou meio que desorganizado, meio desordenado, né? E como eu disse, se não houvesse o pecado, nós olharíamos um corpo nu, por exemplo, e glorificaríamos a Deus por aquele corpo. Que a gente sabe da nossa beleza, né? Da nossa dignidade, mas infelizmente não é isso que acontece, né? Nós vivemos a consequência do pecado original. Por isso, lá em Gênesis, Deus foi lá, teceu as vestes e cobriu Adão e Eva e eles não ficaram mais nus, por conta do pecado original. Da mesma forma com a gente. Então, se nós sabemos que um homem, por exemplo, tem essa inclinação natural a desejar uma mulher, que isso é bom, querido por Deus, mas precisa ser ordenado, se nós sabemos que o homem tem essa inclinação, né? Ou a natureza decaída, esse desejo desordenado, por que a gente vai facilitar a queda dele? Sabe? Isso que é muito importante da gente pensar. Na Sagrada Escritura, a gente vai ver, né? Onde Jesus fala que aquele que lançar um olhar de cobiça, de desejo, já pecou no coração. Então, não é um ato ali em si. Às vezes é só um olhar de desejo que você já levou a pessoa a pecar. Né? Quando você veste roupas provocantes, que chamam atenção. Então, aquela pessoa vai imaginar coisas com você, né? Como se você fosse um objeto. Infelizmente, a gente não sabe o que se passa no pensamento das pessoas, né? Então esse irmão acaba desobedecendo o nono mandamento e a gente acaba expondo alguém ao pecado e acabamos pecando também, porque nós somos ocasiões de pecado. Então, é muito simples as coisas, mas a gente precisa parar para pensar, sim. E só voltando também, eu vi minha mãe deixar um comentário ali, que muitas pessoas às vezes me veem e acham que eu quero ser freira. Tem muito isso também. Ou se não acha que é evangélica, acha que vai ser freira. Ou justamente a gente da igreja. Justamente a gente vê justamente isso, que tá distorcido a realidade das pessoas, né? Exatamente. Não é porque você vai se vestir, né, cobrindo o seu corpo, que você precisa se vestir igual não desmerecendo as senhorinhas da igreja, mas se vestindo como as senhorinhas da igreja. Né? Então, você precisa conhecer ali o seu estilo, né? Alinhar com a elegância, enfim. Sim. E eu queria que você pudesse agora dar umas dicas para alguma menina que se interessou, né? Que fala, poxa, né? Como que começa? Então, eu acho que o primeiro passo, assim, né? Para você mudar o seu guarda-roupa é você abrindo o seu guarda-roupa, tira tudo que tem lá dentro e você vai ser bem sincero com você mesmo. Isso daqui é digno de uma filha de Deus usar? Se não é, você separa.
né? Então, o primeiro passo é isso, você fazer esse limpa no seu guarda-roupa. Me distraí aqui com os comentários. Então, você faz esse limpa no seu guarda-roupa, né? Você vai separar aquilo que não dá para usar mais de jeito nenhum. Então, peças decotadas, roupas super coladas, né? Provocantes e tudo mais. Depois, você separa aquelas roupas que dá para você usar ainda, se você, né, adaptar com uma terceira peça, ou que dá para você reformar, coloca um tecidinho ali, algo assim. Não precisa, né, ser exagerado. Eu vou jogar tudo fora no meu guarda-roupa e vou ficar com uma peça. Não precisa disso também. Né? Então, você vai adaptando ali conforme a sua realidade. Então, se você não tem condição de comprar muitas roupas, faça isso, né? Vai reformando algumas peças, né? Ou você troca com suas amigas, né? Se você tem alguma amiga que quer também vivenciar essa virtude, combina com ela de trocar algumas peças, algo que não serve mais. Ou você pode mandar fazer na costureira, que hoje realmente, bom, até que tá mais fácil assim de encontrar, né, roupas mais decentes assim. Mas eu acredito que na minha cidade, por exemplo, não é tão fácil de encontrar, assim. Eu consigo encontrar mais em sites online, mas na minha cidade não consigo encontrar. Então, vê com alguma costureira, né, para fazer as peças para você, as peças conforme o seu estilo, ou visitar algum brechó. Às vezes a gente até consegue achar alguma coisa assim, comprar cores mais fáceis de combinar, por exemplo, preto, azul marinho, essas cores assim. Sobre essa seleção, né? Eu já vi uma coisa assim. Se Nossa Senhora fosse na sua casa com as roupas molhadas e te pedisse uma roupa emprestada, você teria algo para emprestar para ela? É verdade. Também é uma reflexão pergunta boa para fazer. Bom, eu acho que deu para dar um panorama bom aí para as iniciantes, para aquelas que nunca tinham ouvido falar do assunto. Você gostaria de comentar mais alguma coisa, dar mais alguma dica, acrescentar mais alguma coisa? Então, essa questão da elegância na modéstia, né? Dá para ser elegante e estilosa e modesta ao mesmo tempo? Com certeza, né? Então, normalmente no começo, a gente fica meio com aquela sede de viver a virtude, né? Naquela euforia, no impulso, né? Na precipitação. Então, a gente acaba se vestindo de uma forma meio brega, né? Meio fora do nosso tempo. Acaba adquirindo um estilo meio vitoriano lá dos séculos passados. E a modéstia não é isso, né? Então, a gente precisa viver conforme o nosso tempo. Claro, adaptando a modéstia. Então, eu acredito que certos apostolados, certos textos, assim, acabam atrapalhando nesse processo se a pessoa não tiver um certo discernimento. Porque ela acaba sendo escrupulosa e acaba abandonando essa elegância, né? O seu estilo e tudo mais. Enfim, e a modéstia, ela precisa ser elegante, né? Você não precisa abandonar a elegância, se vestir de modo, né, brega. Então, é preciso um autoconhecimento. Você vai observar o que é que você gosta, observar o estilo que você mais, né, mais gosta, enfim. Estudar mais sobre combinações, estilos. E é isso. Muito bom. Pessoal aí que está nos assistindo, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim. A Patrícia falou, vocês podem sugerir alguns sites. Tá. Tem vários sites, né, que vendem roupas modestas. Tem uma que chama Sou Modesta, tem a Saia Modesta, tem a da Ana Luísa, que agora eu esqueci. Tem algumas, depois a gente pode postar no nosso... A gente pode depois fazer uma publicação, recomendar. Se a Flaviana também
quiser recomendar alguma página que ela costuma utilizar para... Eu tô quase abrindo a minha loja, então aguardem. Sério? Mas não tenho previsão ainda para abrir, não. Está nos planos. Nossa, aí, gente, uma super dica aí. Ah, que Deus abençoe. Tomara então que dê certo. Amém. Seremos clientes. Fico feliz. A Patrícia comentou ali, Fernanda, o Pinterest. Verdade, o Pinterest é muito bom para você pegar inspiração, né? Às vezes no começo a gente fica meio sem noção, assim, do que usar. O Pinterest ajuda bastante. Aqui, ó, Dica de look, né? teve uma pessoa aqui que perguntou, ó, qual a maior dificuldade para as meninas para aderir à modéstia? Flaviane quer responder? Dificuldade? Eu acredito que o desapego, né? Não é tão fácil desapegar dessas roupas antigas assim. Eu, por exemplo, eu usava, tipo, calça praticamente todos os dias. Eu tinha uma pilha de calça. Eu não tinha praticamente nada de vestido, né? Saia, nada. Era só calça. Essa era a minha roupa, calça e blusa. Então, para eu desapegar aquela pilha de calça, foi, assim, meio difícil. Mas a gente vai aprendendo. Então, assim, acho que a parte mais difícil mesmo é o desapego. Mas é necessário. Uma pergunta que eu acho que é a pergunta de todo mundo quando começa com essa questão da modéstia, né? Às vezes as pessoas ficam muito assim, gente, mas qual o problema da calça? Então, como eu sei que muitas pessoas têm essa pergunta, eu vou te repassar. Qual o problema da calça? Então, a calça, ela tem dois problemas, na verdade. Primeiro, porque, como eu falei, há algo na mulher, a gente sabe muito bem, que chama a atenção do homem, né? Então, a parte de trás, as partes da frente. Então, a calça, ela faz isso, ela meio que desenha a mulher ali, né? Então, tem esse porém. Mas aí você vai falar, mas eu não tenho um corpão, assim, que marque, eu uso calça folgada. Outro porém, ela vai te masculinizar, né? Então, tem esses dois poréns. Então, seria esses problemas, né? A calça, ela seria imodesta porque ela vai, né, revelar algumas partes do seu corpo e também porque é uma peça que não faz parte do vestuário feminino. Obviamente que tem algumas situações em que é necessário usar, né? Sim. Como trabalho, escola. Eu, por exemplo, sou estudante de odontologia. Então, assim, eu sou obrigada a usar calça na clínica porque ele é um equipamento de proteção individual. Eu não posso ir de saia, por exemplo. Então, assim, a gente tem que analisar a nossa realidade, né? E as circunstâncias da nossa vida. Então, se eu preciso trabalhar e o trabalho é uma obrigação eu ir de calça, tudo bem, gente. Não vamos criar caso com isso, né? Fazer o quê? Mas você pode usar ali de repente, colocar uma blusa mais compridinha por cima, amarrar uma blusa ou um sobretudo por cima, né? Nesses casos de necessidade. Uhum. E fora que eu já vi, assim, até questões médicas de saúde. Exatamente. Que às vezes para apertar pode até fazer mal. Eu estava observando um Instagram esses dias de uma ginecologista. Eu não lembro, não sei se vocês já viram. Eu acho que é Saia com Saia o Instagram dela. E ela faz essa divulgação, né, das mulheres usarem saia exatamente por causa disso, por causa da saúde da mulher. Então, se a mulher fica ali o tempo todo usando calças, logo aparecem problemas, né, ginecológicos, né, entre várias coisas. E só voltando àquela pergunta da dificuldade das meninas, eu acho que uma dificuldade também é a vergonha, né? Porque como é uma coisa incomum, eu pelo menos no começo eu tinha vergonha assim de muitas vezes de sair de saia, né? Ser a esquisita do lugar, né? Mas depois se torna totalmente natural, você nem percebe mais que você tá de saia, né? Sim. E depois, no começo, você também não gosta, né? Se sente estranha.
Mas depois você passa a se achar mais bonita até. Você passa a começar a se achar esquisita de calça, né? É porque você acaba que você se sente muito mais feminino mesmo, né? Você sente mais mulher, né? Eu lembro que a primeira vez que eu mandei fazer a minha saia, eu coloquei no corpo, meu Deus, me achei a pessoa mais estranha desse mundo. E eu lembro que eu coloquei, eu ia pra igreja, né, na hora, desisti, tirei, coloquei uma calça, porque eu fiquei com vergonha, me achei muito estranho. Mas é aquilo, né? No começo você não tem muita noção de combinação, você não tem muita noção de elegância, né? Não sabe combinar muito bem. E aí você acaba se vestindo de maneira feia, assim, e aí você coloca uma saia que você não combina ali com uma blusa, né? Não combina as cores, você vai se achar feia mesmo. Uhum. Mas conforme a gente vai aprendendo, né? É natural. E uma coisa também que eu acho que é importante, né, nessa questão da modéstia, né, a gente falou da pureza, né, a gente mencionou sobre a feminilidade, mas gostaria de reforçar isso, né, que hoje parece que igualou, né, eu acho que o movimento feminista foi lutando tanto pela igualdade entre homens e mulheres que parece que realmente hoje parece que se vestem todos da mesma maneira, né? Então, quando a mulher ela usa saia, ela se realmente ela consegue voltar àquilo que ela realmente é. Então, eu acho que uma coisa que gostaria de deixar aqui também nessa live é o convite pelo esse resgate da feminilidade, né? O resgate do ser mulher, o resgate do se sentir mulher. Que muitas vezes a gente vai perdendo isso, né? Parece que isso vai perdendo. E a gente precisa, a gente vive numa sociedade que parece que isso está sendo perdido. Né? É engraçado que o movimento feminista ele começou lutando pelo direito das mulheres. Lutando pelo direito das mulheres. Lutando, né? O direito de voto. Tal. Só que chegou num ponto que hoje elas mesmas, assim, estão trabalhando de uma forma que está acabando com a própria dignidade da mulher. Né? Elas queriam, né? Nós queremos igualdade, né? Porque muitas vezes elas eram tidas como inferiores ao homem, elas se sentiam inferiores aos homens, e aí elas foram lutando tanto por isso, que chegou num ponto que elas perderam a razão por aquilo que elas lutavam, e hoje, justamente isso, né? Elas que se achavam, queriam não ser tratadas inferiores ao homem, hoje elas se inferiorizam, agindo como homem. Nada mais é do que isso, né? As mulheres se portam como homem, o que elas estão fazendo? Elas estão inferiorizando a própria mulher. Então, o movimento feminista não ajudou, porque elas começaram a se inferiorizar e falar: não, eu quero ser como homem, quero me vestir como homem, me comportar como homem. Se o homem pode sair ficando com todo mundo, por que eu não posso? Se o homem tem liberdade sexual, por que eu não posso ter? E aí chegou nesse ponto em que, né, tá destruindo a dignidade da mulher, né? Exatamente. E junto com essa busca de, né, mudar o guarda-roupa, tornar a nossa veste um pouco mais feminina, buscar também nessas virtudes que são, digamos, próprias da mulher, né? Então, eu não sei se vocês já viram, acho que é Edith Stein, que ela fala dos 4, acho que é 3 ou 4 pilares da feminilidade, me corrijam se eu estiver errado. Mas ela fala, né, da gente resgatar essa questão da generosidade, né, da maternidade, né? Então, isso foi se perdendo demais, né, com a vinda desses movimentos, né, que em vez de construir alguma coisa, acabaram destruindo ainda mais a mulher. Então é isso, é muito importante a gente buscar também essas virtudes, né? De ser mais generosa, buscar pela maternidade, e enfim. Acho que fechou assim completamente a questão da maternidade também, né? Porque aí o que aconteceu? A mulher querendo ser igual ao homem, foi buscando cada vez trabalhar mais, cada vez mais independência financeira, e aí elas foram para não atrapalhar no trabalho, então eu não vou ter filho, porque o filho vai atrapalhar na minha carreira, e aí é a esterilização da mulher, né? A esterilização voluntária, né? Ela optou, não quero ter filho, porque isso atrapalha a minha carreira,
E o que que é isso? Nada mais, nada mais, nada mais, nada menos que ela se tornou um protótipo de um homem. O homem é aquele que Exatamente. trabalha, que não tem filho, que no vestir, no tudo, né? Em E a todas mulher as vai situações. cada vez mais se anulando, anulando a sua essência e se transformando num homem mal acabado, né? Porque elas acabam pegando os vícios dos homens, né? E o feminismo acha que isso foi uma vitória, sendo que, na verdade, ele não contribuiu em nada pela mulher. Simplesmente ela pegou a mulher e transformou num homem muito mal feito, num homem que não tem a força de um homem, num homem, né, incompleto, num homem que nunca vai ser um homem, acabou com a dignidade. Então, de nada ajudou, né? De nada, nada contribuiu para realmente a essência da mulher. Exato. O feminismo que de feminino mesmo não tem nada. E é tão lindo a gente ver o corpo da mulher, né? Que tudo nele grita maternidade. Os quadris mais largos para gerar vida, tudo preparado, né? O tempo todo mês a mulher se preparando para uma vida, que é coisa mais linda do que o próprio Deus colocando a mão no útero da mulher para gerar uma vida ali. Isso é verdade. Hoje eu estava bem pensativa em relação a esse assunto. E às vezes a gente sabe das coisas, mas parece que precisa de um estralo, assim. E eu pensei, nossa, nosso corpo foi tão bem feito, né? Tão bem preparado para a maternidade. Tudo tão bem pensado por Deus. E as mulheres acabam, né, anulando isso, né? Que faz parte da nossa dignidade, que foi dado por nós. Mas, infelizmente... Mas a gente segue aí lutando contra a corrente. Exatamente. E se Deus nos deu a graça de sermos mulheres, devemos então lutar, né, para resgatar esse feminino, né? Devemos realmente viver essa graça que Deus nos deu. Se Deus nos fez mulher, não foi à toa, né? Ele tinha um propósito para nós, foi uma graça especial que ele nos deu, então nós precisamos resgatar isso em nós, né? E em questão à modéstia, o que a gente ganha com isso, né, nessa busca? Qual é a consequência disso tudo, né? Então, é só a consequência boa, né? Você torna um ambiente ali mais agradável. É muito desagradável, né? Você ficar perto de uma pessoa, assim, não julgando a pessoa. Tudo bem, a gente já passou. Eu, por exemplo, já passei por essa fase, né? Não julgo ninguém. Cada um passa por um processo. É um processo lento, mas que acontece com a graça de Deus. Mas você torna ali um ambiente tão mais agradável, né? A pessoa, ela conversa olhando no seu olho. Isso é muito bom, né? Na questão da modéstia. As pessoas te respeitam, né? Então você acaba se vestindo conforme a sua dignidade de filha de Deus. Isso que é o importante da modéstia. Então, o que a gente ganha com isso? Não sei. A gente segue buscando e a gente só vai entender quando a gente chegar na eternidade. Se a gente tiver a graça de ir para lá, né? E se a gente perde alguma coisa, que bom, perder alguma coisa por Cristo é muito gratificante, né? Então, é isso. Uma coisa assim para finalizar, né? Que, até eu gostaria de comentar aqui. As feministas elas lutam tanto contra essa questão assim, do machismo, porque o homem fica olhando a mulher como objeto, essa questão do assédio, né? Elas são tão assim empenhadas nessa luta, mas elas mesmas não contribuem para que esse tipo de comportamento do homem acabe quando ela veste um micro short, uma roupa super decotada e vai dançar funk até o chão, por exemplo. Então, as mulheres que realmente querem lutar contra essa cultura do machismo, parte delas se comportar para que isso, né, e faz parte da nossa missão como mulher também, se comportar de forma que a gente não queira despertar isso no homem, né? Exatamente. E por amor a essa pessoa, né? Quando a gente vive a modéstia, né? E esconde nosso corpo e pensa, não, eu não vou usar essa roupa para não despertar, né, a concupiscência, eu não vou usar esse tipo de roupa para despertar
algum sentimento, enfim. Porque eu amo essa pessoa, eu quero que ela alcance o céu, assim como eu quero alcançar o céu também. Então eu vou me cobrir por isso. Né? Então a gente precisa direcionar nossa intenção para a eternidade também. É uma caridade para com os homens também. Exatamente. E só encerrando também, falar que as piadinhas muitas vezes vão vir, né? Às vezes por parte de alguma amiga ou por parte de alguém. Mas faz parte. E passa também, né? As pessoas uma hora se acostumam. E a gente mesmo também se acostuma. E a gente depois acaba se tornando referência, né? A gente começa sendo zoada, sendo criticada, sendo vista como AET, mas depois igual mesmo, você. O que te despertou o interesse pela modéstia pela primeira vez foi quando você viu uma menina que estava se vestindo assim. Exatamente. E hoje, quantas meninas também que te veem e têm vontade de ser modestas por causa de ter te visto na rua, pela forma como você se veste, meninas que você nunca vai ficar sabendo. Talvez nunca, né? A gente vai ficar sabendo que a gente influenciou essas pessoas, né, pelo silêncio do nosso vestir. A gente não precisa nem ir lá diretamente na pessoa falar sobre modéstia e dar formação sobre isso. Não, às vezes você só sendo aquilo, pronto, a pessoa vai te olhar. Se você for exemplo, ótimo, né? Então a gente precisa se preocupar nisso, em ser. Não ficar preocupada, mas eu tenho que dar exemplo, porque isso acaba sendo uma virtude muito rasa. Então se preocupe em ser, né? Uma pessoa, não só em relação à modéstia, em relação a qualquer outra virtude, né? Então tem esse compromisso de ser uma pessoa virtuosa e não, mas eu vou ser isso porque eu quero dar exemplo. Não, né? Você sendo essa pessoa virtuosa, o exemplo que você vai dar é consequência disso. É natural, sim. É natural. Sim. Então, nossa, foi muito bom, né? Foi excelente. Nós, então, queremos te agradecer, Flaviane, pela sua disponibilidade, pelo seu sim de vir falar conosco sobre esse assunto. E a modéstia também não é só para mulheres, é para homens também, né? A gente tem que fazer uma. A gente precisa fazer arrumar uns homens do nosso instituto. Aí os homens do instituto que estão nos assistindo estão precisando a gente fazer uma live também para os homens, não é verdade? Os homens também podem ser modestos. Exatamente. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Foi muito gostosa a nossa conversa. Nós que agradecemos, que Deus te abençoe muito. Você e a sua... E tomara que dê certo a lojinha para a gente virar cliente. Eu também espero que dê. Vamos então rezar a Ave Maria para a gente encerrar. Pedindo também a intercessão de Santa Zélia e São Luís Martã, que são os santos padroeiros do nosso instituto. Também pedindo pela Flaviane, pela vida dela, pelo nosso apostolado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Zélia e São Luís Martã, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se quiserem também inspiração, eu vi as suas fotos, muito lindas. Sigam a Flaviane, fotos muito bonitas, também podem ser inspiração. Gente, sigam lá o perfil da Flaviane, @Flaviane Gomes, né? É isso, né? Sigam lá e ela tem realmente fotos. Parabéns pelas fotos, lindas. Então é isso, pessoal. E fiquem todos com Deus e até a nossa próxima live, se Deus quiser. Tchau, Flaviane. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada.